Esse texto, se você quiser ler depois na sua casa, também está no livro de 2 Reis, capítulo de número 20, tá certo? Isaías, capítulo de número 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, coloca em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e eu defenderei esta cidade. E isso te será da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou da sua enfermidade. Eu disse na tranquilidade dos meus dias: Imiei as portas da sepultura, já estou privado do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes, jamais verei o homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi e foi removido de mim, como choça de pastor, cortei como tecelão a minha vida, como do tear me cortará, e desde a manhã até a noite me acabarás. Eu sosseguei até a madrugada, como um leão quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite me acabarás. Como o gru ou a andorinha, assim eu chilreava e gemia como a pomba, alçava os olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, com essas coisas se vive, em toda ela está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e me faz viver. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçastes a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançastes para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não pôde louvar-te a sepultura, e nem a morte glorificar-te, e nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. Os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio me salvar, pelo que tangendo eu os meus instrumentos, nós os louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. E dissera Isaías: Tome uma pasta de figo e a coloque como emplasto sobre a chaga e sarará. Também dissera Ezequias: Qual será o sinal de que eu hei de subir à casa do Senhor? Até aqui. Amém? São 22 versículos. No livro de 2 Reis, capítulo de número 20, nós encontramos essa história também. Ela tem uma particularidade, assim, uma diferencinha, vamos dizer. Uma coisinha pequena, que depois eu comento. E no livro de 2 Reis, capítulo 20, você não vai encontrar o cântico de Ezequias, que é o que nós estamos lendo aqui hoje, na segunda parte do capítulo de número 38. Como eu já falei, a palavra de Deus é essencial para a nossa vida. Quando você perde um culto, você perde uma oportunidade de avivar a sua fé, não é? Você perde a oportunidade de aumentar a esperança do seu coração. Por que nós precisamos disso? Porque a vida é difícil, porque a vida não é fácil, porque nós temos família, porque nós temos trabalho, porque nós temos ministérios, porque nós temos filhos, porque nós temos maridos, porque nós temos esposas, porque nós temos, às vezes, uma saúde que a gente perde. Então, nós precisamos de ouvir a voz de Deus.
não é? É por isso que nós saímos de casa hoje, porque nós precisamos ouvir a voz de Deus. Então, quando você perde a oportunidade de ouvir a revelação, fica mais difícil para você viver. Fica mais difícil para você enfrentar o que você vai ter que enfrentar. Infelizmente, nós não temos a posse do poder de resolver os problemas das pessoas. Nós temos um caminho para ajudar as pessoas a buscar a solução dos seus problemas. E esse caminho é a palavra de Deus. Eu tento me manter nessa palavra todos os dias que eu a ouço, todos os dias que eu ministro, todos os dias que eu busco ela para mim, para a igreja, eu tento me sustentar nela. O que eu ouvi no domingo passado, eu me sustentei a semana toda esperando outra revelação. E é assim que nós precisamos aprender a viver. Talvez as coisas fiquem até mais difíceis do que vem aqui pela frente. Eu já disse aqui que algumas pessoas não estão querendo mais ouvir a voz de Deus. E eu vou falar para você com 100% de propriedade e autoridade que essas pessoas estão morrendo. Essas pessoas estão mortas. Essas pessoas estão, infelizmente, mortas e não perceberam que morreram. Porque elas estão vivas somente no corpo, mas o espírito está morto. E é isso que está nos assustando, vendo pessoas morrer. Vendo pessoas que estão morrendo porque estão deixando de querer ouvir a Deus. E como que Deus se preocupa, né? Às vezes nós estamos aqui orando na terça-feira à tarde ou na reunião de oração e nós vemos a súplica do Espírito por aqueles que nós amamos, pelas famílias, pela nossa própria família, pela igreja, porque Deus se preocupa com isso. Importa para Deus que todos os homens sejam salvos. Deus não fica falando assim, eu vou querer aquele para mim, aquele não, deixa esse daí, porque esse daí não serve. Importa para Deus que todos nós tenhamos o poder da salvação sobre a nossa vida. Então Deus se preocupa. E Deus, quando Ele se preocupa, Ele também promove uma forma de fazer essas pessoas entender o que Ele quer falar. Mas está tão difícil as coisas na terra que as pessoas estão, como diz o livro de Tito, ainda por cima como ouve, tem coceira no ouvido, fala, que? Não estou ouvindo, não estou entendendo. É assim? Tão difícil que está acontecendo as coisas nos últimos dias. Ainda assim, a preocupação de Deus existindo, Deus se preocupando com os seus, Deus tentando de todas as formas alertar o seu povo, ainda tem pessoas que não querem ouvir. Como eu disse aqui hoje de manhã, mais do que Deus está falando é impossível. Não tem mais o que ser feito. Só resta a nós ouvir e obedecer. Mas quando eu estava hoje buscando a palavra de Deus, eu sei de muitas coisas, eu converso com muitas pessoas, eu atendo muitas pessoas, eu falo com muitas pessoas, eu observo a vida de muitas pessoas, mas eu sou assim, tipo na minha. Eu faço além do que humanamente muitas vezes eu posso fazer. Mas eu não incomodo ninguém. Eu não incomodo ninguém. Se as pessoas querem viver da forma que elas querem viver, o que eu posso fazer? Orar. Eu não fico incomodando as pessoas, não. Eu não fico chamando atenção, jogando julgo sobre as pessoas. Você vai para o inferno, você vai ver. Não, eu não faço essas coisas. Eu sou muito na minha. Eu trabalho praticamente 24 horas do meu dia. Eu tenho um mínimo de tempo para mim viver. Porque além de ser pastora, eu sou mulher, sou dona de casa, sou mãe, sou vó. Estou aqui, estou com a minha cabeça lá em casa. Mas eu vou quando as pessoas querem. Se elas não quiserem, eu não posso ir. Mas é assustador como as pessoas estão deixando certas condições chegarem nas suas vidas a ponto de adoecerem. Adoecerem fisicamente e talvez não percebeu que adoeceu espiritualmente. Tem muita gente doente espiritualmente. Essas pessoas doentes espiritualmente, irmãos, são aquelas que ainda estão tentando se sobreviver nas igrejas ou no evangelho, fazendo uma visita cá, uma visita lá, vindo esporadicamente, tentando se manter. São aqueles que ainda estão tentando, mas que não estão conseguindo desenvolver uma vida realmente de comunhão, de intimidade, de plenitude. Eu estava ouvindo uma pessoa falar ontem que ele
tinha uma fé muito grande, que de repente a vida dele mudou e que ele não queria mais saber de igreja. E dentro de mim eu fiz uma pergunta para ele: como que alguém não quer Deus? Como que alguém chega a um ponto de não querer Deus? Como que alguém pode chegar ao ponto de dizer: eu fui um super espiritual, mas agora eu não sou mais? Eu não consigo compreender isso. Infelizmente isso não entra aqui na minha cabeça. Como alguém pode ter sido um dia muito espiritual e de repente não ser mais? Eu não consigo compreender. Porque uma vez você experimentando as coisas de Deus, é impossível você deixar. Mas se deixar também é impossível de voltar. Quase que impossível de voltar. Então é preocupante. E eu acredito que Deus esteja extremamente preocupado. E quando eu estava orando lá em casa hoje, com muita dificuldade, né, uma luta, o Guilherme está aí, está doente, é casa, é almoço, sai daqui tarde, muitas coisas. E eu fiquei no espírito de madrugada, muito cansada, fiquei várias noites sem dormir. Eu falava: Deus, hoje eu não tenho nada para pregar, não consigo ouvir sua voz, eu tô em aflição por muitos afazeres. Mas um tempinho, um momentinho que eu subi, que eu fui para o quarto de cima e que eu fiquei um pouquinho ali, foi muito rápido, o Espírito Santo já foi me falando da preocupação que Ele está com as pessoas, da preocupação de Deus com as pessoas que vão morrer, com as pessoas que estão morrendo, com as pessoas que estão doentes e com as pessoas que estão adoecendo ao ponto de chegar à morte. E a morte para nós, irmãos, não é a morte física, mas é a separação de Deus. E essa preocupação está no coração de Deus, porque Deus ama. Você acabou de cantar aqui: eu sei que o Senhor me ama. Você acha que você veio aqui hoje porque você não tinha lugar para ir? Eu tenho certeza que você tinha. Você podia ir na sorveteria, você podia ir no lanche, você podia ir na casa da vizinha, você podia ir na casa da sua mãe, você podia ir na casa da sogra, você podia fazer churrasco, você podia estar no clube, você podia estar jogando futebol, mas você veio aqui hoje porque Deus simplesmente ama você. E Ele tem uma preocupação com você. Deus não quer que você morra. Sabe por que as pessoas estão morrendo? Porque as pessoas estão confiando demais nelas. Porque as pessoas estão confiando demais em quem elas são, o que elas podem, o que elas fazem. Essa confiança exacerbada, exagerada no meu eu, está fazendo muitas pessoas adoecerem ao ponto de morrer. E Deus, meu amado, o mesmo Deus que sabe quando você chora de madrugada, o mesmo Deus que sabe que você está passando uma luta terrível, o mesmo Deus que já ouviu o seu clamor, o seu choro de dor, que já se compadeceu do seu sofrimento, o mesmo Deus que já proveu nas suas necessidades, é o Deus que tem uma preocupação, que Ele não quer que você morra. Nós poderíamos dizer: mas por que a pastora está falando isso para nós? Nós estamos aqui. Você pode ser o próximo a morrer. E Deus está falando com você hoje para te dar mais uma oportunidade. Tem muita gente doente, não percebendo e que pode morrer. Esse Deus tem uma preocupação muito grande, porque a vontade de Deus, meu irmão, quando Ele criou o ser humano, é que o ser humano vivesse numa plenitude, né? Numa satisfação de todas as coisas, tanto que Deus criou os céus, criou a terra, criou os céus, criou os luminares, criou todos os animais e deu tudo para o homem e falou para Adão: é tudo teu, é seu, é seu. Aí Deus olhou para Adão, Adão estava meio assim: que lindo, que maravilhoso, que gostoso, todas as frutas eram boas, o tempo era bom demais, né? A comida era muito boa, os animais eram lindos, o clima era muito bom, mas não estava bom. Deus falou: ainda está faltando uma coisa. Oh, glória, que Deus bom, está faltando ainda algo aí. Eu já sei o que é. Eu preciso fazer uma mulher para esse cara. Eu preciso fazer uma coisa para deixar ele feliz. Quando Deus criou a mulher, Adão olhou e falou assim: nossa, que coisa boa! Agora sim, agora estou feliz. Tudo era muito bom, mas agora ficou melhor ainda. Oh, aleluia. Dá uma olhadinha nessa que está do teu lado aí. Não é para ficar com cara feia, não. Olha para ela. Foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. Bem, foi Deus que te deu. Foi Deus que me deu, né?
Deus se preocupa, tem uma preocupação para Deus. Ele criou cada um de nós para ter uma comunhão íntima, profunda, para falar com Ele de dia, de tarde, de noite, de madrugada, para Ele estar presente em todo o tempo na nossa vida. Quem estragou tudo foi o diabo. Foi o pecado, foi a desobediência que nos separou de Deus, mas para Deus, Ele quer que eu esteja com Ele hoje, amanhã e eternamente. Deus se preocupa, porque Ele não quer que eu morra, Ele quer que eu viva e que eu viva eternamente. E para isso, Deus olha para mim e fala assim: você é muito bonzinho, você é muito boazinha, eu já fiz muitas coisas para você, mas eu vou mandar um recado para você hoje. Você está doente e você vai morrer. Esse homem chamado Ezequias, ele era rei. Ele tinha passado um momento muito difícil na vida dele, porque o rei da Síria tinha se levantado contra ele numa guerra. Tinha mandado lá um general chamado Senaqueribe, que começou a ameaçar todo mundo, que ia matar todo mundo, que não ia sobrar ninguém, que o Deus deles não podia fazer nada. E esse rei Ezequias, então, um homem assim, cheio da presença de Deus, sábio, foi lá, orou. O rei da Síria mandou uma carta para ele, ele catou a carta, colocou na presença de Deus, falou: Deus, está aqui, ó, estão vindo contra mim, resolve o meu problema. Deus respondeu para ele, falou assim: vou falar uma coisa para você, não vou deixar nenhum inimigo entrar nessa cidade, nenhuma flecha vai acertar a casa de Israel. Oh, glória. E Deus deu uma grande vitória para esse homem. Mas a Bíblia diz que depois disso, Deus permitiu que esse homem passasse por um momento difícil na vida dele, para que ele se conhecesse a si mesmo. Foi aqui que Deus começou a ministrar hoje no meu coração. Nós estamos precisando conhecermos a nós mesmos. A Bíblia diz: Deus permitiu que o rei Ezequias passasse por um momento difícil, depois de uma grande vitória, de uma grande derrota dos seus adversários, uma batalha vencida pelo anjo do Senhor, que foi lá e dizimou o exército da Síria, e de repente Deus permite ele passar por um momento para que ele olhasse para dentro dele, e ele conhecesse a ele e falasse: epa! Deus é comigo, Deus faz coisas boas para mim, Deus me abençoa, Deus vence as batalhas, Deus me dá a vitória na guerra, mas tem coisa errada dentro de mim. Eu tenho certeza que você não saiu de casa para ouvir hoje isso. Eu tenho certeza que você gostaria de ter ficado aqui no louvor, lindo, maravilhoso, vamos embora para casa comer pizza, né? Samuel estava desesperado domingo, você estava demorando, porque eu queria comer pizza, não ia dar tempo, eu ia fechar a pizzaria. Falei, vou pôr uma pizzaria aqui na frente, vou ganhar dinheiro. Acabava no quarto louvor, porque os louvores já falou tudo, não falou? Tudo que você tinha que ouvir, já não ouviu no louvor hoje? Não foi bom demais? Né? Depois intimidade, comunhão, estava bom, estava resolvido. Você veio aqui hoje não para ouvir um sermão, você veio aqui hoje para ouvir algo, que sermão é isso que nós estamos fazendo, que chama sermão, tá? Isso aqui chama sermão, não sei se vocês sabem, mas chama sermão. Sermão é aquele que a mãe chama o filho, põe na cadeira e dá um sermão, né? É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu sei que você gostaria de ter vindo aqui hoje, mas você vai ouvir coisas boas de Deus, pode ter certeza disso. Tenha certeza disso, porque Deus é contigo, tá? Mas às vezes Deus precisa falar algumas coisas que nós precisamos ouvir. Daqui para frente, irmãos, segura, porque o piloto pode ser arrebatado. E o avião pode cair. Daqui em diante é contar os dias. É viver a cada dia como se Jesus fosse voltar hoje, daqui 5 minutos. Então Deus vai falar o quanto Ele tiver que falar. Sexta-feira, aqui nessa reunião de oração, eu fui arrebatada que eu perdi a voz. Eu perdi a voz. Eu não conseguia falar. Eu fiquei em espírito tão profundo que no espírito, na minha mente, eu falei: Deus, me dá a voz de volta que eu tenho que concluir, eu tenho que terminar. Eu fui arrebatada com a presença de Deus que estava aqui, o poder de Deus sexta-feira. Então Deus vai derramar o Espírito, mas Ele também vai puxar a orelha. Ele vai alisar, mas Ele também vai dar umas palmadinhas. Porque o pai corrige aos filhos que Ele... Porque se Ele não corrigir, nós somos... Então, meu amado, há uma preocupação no coração de Deus. E esse homem chamado Ezequias, que nós vamos usar hoje aqui como aplicação, que nós vamos usar aqui hoje como exemplo, porque a Bíblia é o nosso exemplo de vida e de fé. É aqui que eu encontro as histórias que vão me ensinar a construir uma vida com Deus. E essa história aqui hoje, ela vem da parte de Deus para
falar para nós que Deus permite algumas coisas da nossa vida, porque é necessário que eu conheça a mim mesmo. Fala para você aí sentado aí, fecha teus olhos e fala: eu preciso me conhecer. Não é muito bom. Então, esse rei Ezequias, passado um tempo, depois dessa vitória, acontece que ele fica enfermo. Ele teve uma enfermidade muito grave, tão grave, que para aquela situação histórica ali, ele não viveria. Mas ele estava lutando, né? Ele estava lutando. Vamos dizer assim, igual a gente fala aí na vida, estamos indo, né? Estamos indo, vamos indo, vamos indo. Ele estava ali lutando. Mas Deus, de repente, pega e chama o profeta Isaías e fala assim: eu preciso que você leve um recado para o meu servo Ezequias. É como se Deus hoje dos céus bradasse e falasse para o anjo: vai lá e fala com o fulano, com o ciclano, com o beltrano, eu tenho um recado para ele. É como se você estivesse aqui hoje falando: Deus, nossa, estou cheio de problema, está uma luta financeira, minha família não está bem, meu casamento não está bem, as coisas não estão boas, minha igreja não está bem, as coisas não estão bem. E você estivesse esperando que viesse uma boa notícia para você. E de repente chegou o anjo na porta da tua casa e fala assim: recebe aqui a revelação. Porque agora, né, os profetas, agora somos todos nós que temos o Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor mandasse o anjo. Quando eu falo anjo, Deus pode usar a vida de alguém também. Chegasse e falasse: eu tenho um recado de Deus para você. Oba! Ezequias podia dizer assim: Isaías vem vindo, provavelmente Deus já deu a receita da minha cura. Provavelmente Deus já descobriu aí, já fez alguém descobrir o remédio que vai curar a minha enfermidade. E quando Isaías chega, ele diz assim: eu vim te trazer um recado. Deus mandou dizer que você vai morrer e você não vai viver. Você já imaginou se esse recado batesse na porta da sua casa? Você está orando pelo teu trabalho, você está orando pelo teu comércio, você está orando pelo seu financeiro, você está orando pela sua família, você está orando pelo seu casamento, você está orando pelo seu ministério, e de repente vem um recado: Deus mandou dizer para você que você vai morrer, ou seja, o seu sonho está morto, sua vida vai acabar. Hoje, nós não morremos fisicamente, vou voltar a dizer, nós morremos espiritualmente. Sua vida espiritual é o reflexo da sua vida material. Se pessoas verem morrer financeiro, se pessoas verem morrer casamentos, se pessoas verem morrer famílias, se pessoas verem morrer igrejas, se pessoas verem morrer ministérios, é porque a doença tomou conta e Deus mandou avisar: vai morrer e não vai viver, porque essa situação é para que alguém conheça a si mesmo. Naquele momento, eu acredito que, assim como eu, como você, que conhecemos o Deus que nós servimos, quando você tem um impacto do contrário do que você espera de Deus, você vai buscar dentro de você o conhecimento desse Deus. E eu acredito que foi o que aconteceu com o rei Ezequias. Ele deve ter dado uma parada na mensagem ali, na hora que veio a profecia. Ele deve ter parado: pera um pouquinho, está acontecendo alguma coisa aqui. Eu estou orando porque eu tenho uma enfermidade, eu estou orando porque eu tenho um problema, eu estou orando porque eu estou com alguma coisa aqui que não está boa em mim, eu não estou legal, eu não estou me sentindo bem, e de repente Deus manda o profeta falar que eu vou morrer. Tem alguma coisa errada aqui. Será que não é isso que está acontecendo? Tem coisas que estão erradas. E naquele momento, diz a palavra de Deus, que esse homem de grande experiência com o Senhor, ele virou o rosto para a parede. E eu estava hoje meditando no Senhor, por que ele virou o rosto para a parede? Porque tem coisas, tem hora, tem situações que ninguém pode te ajudar. Que não adianta você falar com ninguém, ninguém vai ouvir e vai poder te ajudar. Porque tem coisas que quando a mão de Deus está, ninguém pode tirar. Eu tenho ouvido muito nos últimos dias Deus me mostrar e ver e ouvir que Deus está colocando a mão em muitas coisas para poder ajustar. Deus está com a mão em muitas situações para colocar as coisas no lugar. É bom? Não. É gostoso? Não. Dá glória a Deus? Não. Chora? Chora. Sofre? Sofre. É triste? É.
mas Deus está trabalhando para colocar as coisas no lugar. Eu estou vendo gente viver de fantasia. Eu estou vendo gente viver de ilusão numa época dessa. Eu estou vendo gente construir castelos imaginários de vida que vão ruir no primeiro vento, na primeira água que bater. Porque não é tempo de viver de ilusão. É tempo de firmar o pé na rocha e entender que esse tempo que nós estamos vivendo, nós temos que confiar plenamente nesse Deus e não em nós, e não na nossa capacidade, e não o que nós queremos, e não o que nós somos. Esse homem virou o rosto para a parede, porque naquele momento não interessava os seus servos, que ele entrou no quarto e fechou a porta. A gente canta aquela música aqui, né? Entrei no quarto e fechei a porta. Fui para o secreto. Foi o que esse homem fez. Ele foi para o secreto. Ele tinha muitos empregados. Ele tinha muitos servos, ele tinha muitas pessoas que trabalhavam no seu favor, ele tinha ali toda aquela equipe, né? Ele era um rei. E senão, nessa hora não tem ninguém, diz que ele entrou no quarto e virou o rosto para a parede. Sabe por que o rosto na parede? Porque eu só vou falar com o único que eu conheço, que se chama Deus. E esse é o momento que a nossa história pode começar a mudar. Eu queria trazer um recado de Deus aqui hoje muito profundo, e ele tem uma compreensão de palavras difícil, mas eu preciso trazer, e eu vou colocar conforme vai chegando aqui para mim a direção do Espírito, mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu gostaria que você entendesse o seguinte, que Deus muda a história. Posso ouvir um glória a Deus? Deus muda a história. Deus se arrepende? Deus se arrepende? Deus não se arrepende, mas Ele muda a história. Talvez você esteja olhando para certas coisas da sua vida, porque foi mostrado para você aí, né, uma situação até agora aqui, de que a coisa está feia, está muito feia, e que Deus, né, te abandonou. Dá a impressão quando o recado chegou para Ezequias, que Deus mandou dizer assim, se vira, porque eu não estou mais com você. Acabou. Vai morrer. Não é isso? Não é a impressão que dá quando você lê no primeiro momento um texto como esse? Por isso que tem que ter interpretação, porque se você pensa, é loucura esse Deus, então não é nada daquilo que eu penso. Está falando que vai morrer, sendo que o cara está pedindo para curar, para continuar a vida dele. Mas Deus mandou, estou te dando um recado, Ele está trazendo um recado aqui hoje. Você vai morrer, você não vai viver. Sabe por quê? Porque você precisa colocar a sua casa em ordem. O motivo de Deus dizer para ele que ele morreria e que ele não viveria é porque ele tinha que colocar a casa dele em ordem. O que é colocar a casa em ordem, meu amado? É tirar a desordem, é isso? É tirar o que não está certo, que não está, colocar no lugar certo que deve estar no lugar certo. Tirar o que está no lugar errado, que está no lugar errado. É fazer as coisas de uma forma digna do evangelho que nós temos aceitado. Você vai morrer. Por quê? Porque você precisa colocar a casa em ordem. Sabe por que ele precisava colocar a casa em ordem? O rei Ezequias, embora ele tenha tido muitas vitórias com Deus, ele confiou muito no seu próprio reino. Ele confiou muito, ele tinha a sua própria segurança pessoal, confiava muito nele mesmo. E naquele momento, ele tinha que colocar a casa em ordem. O que está acontecendo, que tem muitos casamentos morrendo, que tem muitas famílias morrendo, que tem muitos ministérios morrendo, que tem muitos relacionamentos morrendo. São muitas coisas que estão morrendo e que talvez Deus hoje esteja dizendo aqui, vai morrer mesmo, vai morrer mesmo. É porque nós precisamos colocar a casa em ordem. E casa para Deus não está relacionado a um ambiente construído por tijolos. Casa para Deus está relacionado a quem eu sou como pessoa. E precisa colocar a casa em ordem. Feche teus olhos só um pouquinho. Tem muitos ministérios que podem morrer. Tem levitas que o Senhor está dizendo aqui, você vai morrer. E não é fisicamente, é espiritual.
Tem pessoas aqui dentro que podem passar realmente a viver fisicamente, mas estarem mortos espiritualmente. E é preciso colocar a casa em ordem. Naquele momento, mesmo que Isaías estava ali, ele fechou a porta, trancou no quarto, olhou para a parede: eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, eu vou buscar o Deus Criador, o Deus que fundou todas as coisas pela palavra do seu poder, e é com Ele que eu vou falar. E ele chegou perante Deus, e a primeira coisa que ele falou para Deus foi: Senhor, eu quero que Tu lembres de uma coisa, como é o meu coração contigo. Oh, aleluia. Eu quero que Tu não te esqueças da parte boa, de tudo que eu fiz, de como eu vivi, de como eu agradei o teu coração, de como eu te servi muitas vezes. Eu quero que o Senhor não se esqueça. Lembra-te, Senhor, de como eu fui para contigo ao longo da minha vida. E ali este homem amargou na sua dor, no seu conflito, que na música que ele escreve, do versículo 9 em diante, que é o cântico dele, ele diz assim: eu passei a noite inteira, a madrugada inteira, com os meus ossos amassados, o meu corpo inteiro doía, a minha cabeça não parou de pensar, porque eu pensava assim: vou morrer, vou morrer, vou morrer, não tem amanhã para mim, o meu dia acabou aqui. Deus fez com que eu entrasse dentro de mim e eu pensasse: Deus, eu não quero morrer, eu quero viver. Eu já vi gente morrendo, literalmente no físico, falando assim: eu não quero morrer, eu não quero morrer. É terrível. Porque realmente quando uma pessoa não quer morrer, é porque ela vai morrer. Ela não vai viver eternamente, ela vai morrer. E é horrível uma pessoa morrer dizendo: eu não quero morrer. Agora você imagina uma pessoa em vida ali, né, ouvindo o próprio Deus dizer que ele vai morrer, e ele vai para a presença de Deus e ele fala: Deus, eu preciso que o Senhor em primeiro lugar consulte o meu coração, ache em mim, encontre em mim e lembra-te de mim, em quem eu fui para contigo. Não é fácil fazer uma reflexão dessa, porque também você pode encontrar assim, mas também tem coisas que precisam ser colocadas em ordem. E ele estava sozinho no quarto. Eu já preguei esse texto várias vezes aqui, mas eu preciso trazer a revelação. E quando ele estava ali orando ao Senhor, chorando muito, a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Preste atenção na pregação. Que ele chorou muito, 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 muito. Ele mesmo escreve que ele passou a noite inteira, a madrugada inteira, que ele sentiu nos ossos o conflito do seu ser, porque ele queria que Deus mudasse aquilo. Ele queria que as coisas melhorassem, que as coisas não ficassem daquela forma. Eu vou fazer uma pergunta aqui: quantos gostariam que Deus mudasse a sua vida aqui? Levante a mão. Todos nós. Ele queria que aquilo mudasse, mesmo que a sentença tinha vindo, mesmo que o profeta tinha ido lá. Quem conhece Deus sabe que Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pede. Por isso ele passou ali horas, horas e horas, clamando, chorando, apresentando diante de Deus, pedindo para Deus olhar. E quando Isaías estava chegando lá fora, no portão de saída do palácio, Deus falou assim: volta lá, porque eu vou mudar a palavra que eu tinha dito, eu vou reverter a situação na vida de Ezequias. O que eu estou querendo dizer aqui é que hoje, se Deus encontrar homens e mulheres aqui neste lugar, que clamarem a Ele, que suplicarem, que colocar diante dEle a sua vida, o seu coração, apresentar perante Ele sua causa, seu motivo, seja em qual for a área, Deus pode mudar a nossa história. Voltou para trás, ele estava no quarto ainda, com a porta trancada. Com a porta fechada, no secreto, onde só Deus ouve, onde só Deus vê, onde só Deus pode responder. E ele estava lá, toque, toque, toque. Isaías voltou. Você imagina Isaías voltando, acabou de falar: você vai morrer, volta Isaías de novo. Imagina o profeta chegando na frente do rei: pronto, o que é agora? O que mais que vai trazer para mim? Mas quando você ora, espere, porque a resposta virá e virá da melhor maneira possível. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você. Deus, quando manda a resposta, Ele manda a resposta para fazer muito mais do que você pode imaginar, muito mais do que você está pedindo, muito mais do que você pode esperar.
Você não vai ver acontecer isso. Você não vai ouvir um profeta parar na porta da tua casa e dizer: Deus ouviu a sua oração, eu estou aqui para responder a sua oração. Mas as coisas vão acontecer de uma forma inteligível. Você vai poder entender e compreender o que Deus está falando. Porque Deus trabalha no sobrenatural. Porque sobrenatural para nós, para Deus é natural. Porque é o que Ele é e é o que Ele faz, meu amado. Deus mandou Isaías voltar e dizer o seguinte: Deus ouviu tua oração. E Deus mandou o seguinte: ele se arrependeu do que ele falou. Ele vai mudar a sua história. Você não vai morrer mais. E Deus mandou dizer para você: você não vai morrer. Eu vou aumentar 15 anos de vida para você. E tem mais. Também vou derrotar todos os seus inimigos por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Ô glória! Quando Deus responde, Ele responde com um pacote completo. A bênção vem completa. Você não vai morrer mais. E eu ainda vou acrescentar mais 15 anos. E ainda vou derrotar todos os seus adversários. É isso. Quem conhece Deus sabe que as provas, que as dificuldades nos fazem refletir em certas situações. Eu estava chorando perante Deus sexta-feira. Eu vim dirigindo o meu carro assim, numa tristeza tão grande, num abatimento da alma tão grande, porque não é fácil, irmãos. Não é fácil porque, igual eu falei aqui hoje de manhã, quando o Espírito Santo trabalha, você não pode deter o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar, você pode chorar, espernear, pode fazer o que for, está trabalhando, ninguém detém o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. E quando o Espírito Santo começa a trabalhar, você não pode parar. E a tristeza veio, porque a gente é ser humano, a gente está vivendo a situação, é difícil. E eu vinha dirigindo meu carro e falava: hoje essa reunião de oração vai ser muito triste, vai ser difícil. Eu acho que hoje não vai ter unção aqui, eu acho que hoje Deus não vai estar presente, porque, como eu estou triste, como está difícil. De repente, a gente vem aqui, abre a boca, Deus já começa a falar logo no começo, e já vem aquele poder de Deus, aquele poderio todo, né? Deus agindo, Deus manifestando, Deus revelando, Deus mostrando, trazendo visão, nos chamando de noiva, nos chamando de servo, falando coisa poderosa. Deus, de repente, Deus falou assim, colocou uma paz dentro do meu coração. Parece que Deus veio e encaixou uma peça assim dentro do meu coração. Falou assim para mim: por mais difícil que seja, entenda, sou eu. Aquietou, irmão. Daquela hora em diante, parece que entrou um negócio dentro do meu coração e falou assim: vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, vai passar, é Deus, as coisas vão ficar melhor do que tá, nós vamos viver o melhor que Deus tem preparado para a nossa vida, amém? É isso que Deus quer que a gente entenda, é isso que Deus está trabalhando. Quando Deus mandou Isaías de volta, Ezequias abriu a porta, Isaías estava parado lá, igual se fosse na sua casa, hoje fosse na minha casa, hoje que eu vou falar uma coisa para você, na minha casa tem coisa morrendo, nós estamos lutando para não morrer. Na minha família nós temos problemas graves, que nós estamos lutando para não morrer, que nós estamos assim a ferro e fogo mesmo, na oração, na súplica, no clamor, no jejum, buscando de Deus para que Ele reverta situações. Eu acredito que tem muita gente aqui hoje pedindo para Deus reverter situações. Você não veio aqui hoje para ouvir uma balelinha, uma conversinha, que Jesus salva, Jesus liberta e vai embora, não, isso é verdade, mas você veio aqui para ouvir que Deus está interessado em reverter situações. Embora Ele tenha dito, vai morrer, no coração dele era o seguinte: coloca a casa em ordem, porque vai viver e vai viver muito mais do que você pode imaginar. Te dou 15 anos e ainda derroto todos os seus adversários, todos eles, todos que levantaram contra ti, ninguém mais vai tocar em ti. É isso que Deus quer. Eu vou reverter. E aí, homem é homem, né? Sendo rei ou sendo normal, é gente. Lá em 2 Reis, capítulo de número 20, que eu li aqui em Isaías, mas 2 Reis, capítulo 20, não abri não, só estou falando. A história está um pouquinho diferente, porque Ezequias falou assim para Isaías: que sinal Deus pode me mostrar que realmente eu não vou morrer e que eu vou viver e que as coisas vão ficar melhor do que está? Morrer para nós, irmãos, é o fim de alguma coisa, é isso? Nós estamos dizendo aqui de coisas que se assemelham ao fim.
morte que fim se assemelha à morte, né? Morte de casamentos, morte de tantas situações aí que nós não podemos dizer hoje aqui. Ezequias fez uma pergunta: como é que eu posso saber? Que prova Deus pode me dar de que o que Ele está falando vai acontecer na minha vida? Quantos aqui pede prova para Deus? Deixa eu ver, vai, não fala a verdade. Vou falar melhor. Quantos pede confirmação? Vai aumentar as mãos aqui agora. Vou ver se Deus confirma. Vamos perguntar de novo? Quantos aqui querem que Deus confirma? Agora vocês falaram a verdade. Vamos ver se Deus confirma o que Ele falou. Que jeito que Deus vai confirmar? Como que eu vou saber se o que Deus está falando? Irmão, olha, o homem precisa apanhar. Ser humano é um negócio esquisito. Deus manda falar que vai morrer, o homem vai embora. O profeta volta, está falando que vai aumentar, ainda quer prova. Confirma, Senhor, confirma. Deixa eu ver se Deus vai confirmar. Isaías falou: tá bom, Deus vai confirmar. O que você quer? Você quer que o sol desça 10 graus? Ou você prefere que o sol recue 10 graus? Olha como que o ser humano é. Ezequias falou assim, 2 Reis capítulo 20, isso aqui não está em Isaías 38. Senhor, o sol descer é fácil. Eu prefiro que o sol recue, porque aí eu vou saber realmente que Deus está falando comigo. Quer mais? Você está duvidando que Deus está falando com você? Está duvidando? Então, Senhor, faz o seguinte, recua o sol, porque aí eu vou saber realmente que tudo que o Senhor falou é verdade. Gente, só lembrar uma coisa, Ezequias é aquele rei que quando ele levantou de manhã, Deus tinha mandado um anjo que tinha derrotado mais de 80.000 homens do exército assírio. E ele ainda precisava de prova. Dá para o senhor provar? O senhor prova? Tem gente aqui? Deixa eu ver se tem um furo na sua mão, senhor. Chama Tomé. Tem? Deixa eu ver. Se tiver um furo, eu acredito. Tem Tomé aqui? Eu só quero uma confirmação. Mas tinha que ser uma super de uma confirmação, né? Tinha que ser um negócio assim que abalasse, que mostrasse para todo mundo. Segura esse relógio aí, Senhor. Porque você vai ouvir um negócio interessante aqui. Isaías falou: tá bom, é assim que você quer? Assim diz o Senhor. Ele aumenta teus anos de vida, tá? Ele vai derrotar os teus adversários e ele vai fazer exatamente do jeito que você está pedindo. O sol, né? E era a forma que eles tinham a contagem de horas. Então o rei Acás tinha mandado construir uma escada que a sombra, conforme o sol ia declinando, a sombra do sol ia marcando a hora. Era assim que era a contagem de horas, né? E era dessa forma que o Senhor faria para que ele soubesse que a palavra de Deus, que Deus estava revertendo a história, que Deus estava mudando a sorte dele, que Deus tinha se arrependido, vamos dizer assim, e mudaria a história dele, é que, em vez do sol avançar, o sol então recuaria 10 graus, porque aí sim ele saberia que era o sobrenatural. E diz a palavra do Senhor, que o sol voltou, recuou 10 graus na escala do rei Acás. Você sabe que a terra gira em torno Então não foi a terra que saiu do lugar. Não teve nenhum abalo sísmico, não teve nenhum tsunami, não teve nada que trouxe em desordem as condições aí da atmosfera, né? Foi o sol que recuou 10 graus na escala de horário do rei Acás. E quando aquilo aconteceu, foi visto e comprovado que o Deus que te ama, que se interessa por você, que quer que você consulte o seu coração, que pode até ter dado um susto em você, que pode até ter te dado um apertão, uma apertada, ele reverteu a tua história e falou assim: você vai viver e vai viver 15 anos mais. Eu aplaudia Jesus. Naquela hora, o sol recuando, ele diz: é Deus, foi Deus que falou, é Ele que vai fazer, a glória dele manifesta, o poder dele, é Ele que está realizando a sua obra, é Ele que vai derrotar os meus adversários, é Ele que vai me dar muitos e muitos mais anos de vida. Diz a palavra de Deus, irmãos, lá em 2 Reis, que os estudiosos da Babilônia viram o que aconteceu.
Porque eles estudavam os astros, eles viram o que aconteceu e eles ficaram tão maravilhados, que eles começaram a mandar mensageiros até o rei Ezequias para perguntar o que é que tinha acontecido, porque eles reconheciam que a mão do Senhor tinha sido favorável em favor de Ezequias. Eu aplaudi a Jesus de novo, meu amado. A Babilônia, o poder maior que existia, teve que reconhecer: Deus foi favorável com Ezequias, meu amado. Pode aplaudir, mas você não está entendendo. Deus está dizendo: eu serei favorável com você, eu serei favorável na sua história, eu serei favorável na sua vida, eu serei favorável por você. Espalhou a notícia por todas as nações. Deus foi favorável com o seu servo. É uma pena que eu tenho que atropelar a pregação com um monte de informação junta. Mas é muito profundo isso. Um reconhecimento que o único que pode fazer milagres, poderes sobrenaturais é Deus. E tudo porque ele encontrou um homem capaz de voltar o seu rosto para ele, de converter o seu coração para ele, de não ouvir ninguém. Talvez você saia correndo no momento do problema e diga: ai, Deus falou assim, mãe, pai, marido, esposa, me ajuda. Não resolve. Quando Deus coloca a mão, só Deus pode resolver. Tudo porque um homem foi capaz de se humilhar perante Deus. E a Bíblia diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar perante mim, se abandonar os seus maus caminhos, se desviar dele e vier até mim, eu ouvirei a sua oração, estarei atento sobre eles, meus ouvidos se inclinarão e eu curarei e sararei a sua terra. Todas as nações reconhecendo, todas as nações declarando que Deus foi favorável com o rei Ezequias. Feche teus olhos. Pessoal do louvor, por favor. Meu tempo é muito curto para dizer para você que tudo isso é para você transmitir para outras pessoas. Para você anunciar para esse mundo que muita gente pode morrer e não viver. Mas que se voltar o coração para Deus, Ele mudará a sua história. Ele se arrependerá e voltará a abençoar. E Ele não só aumentará na porção da sua herança, como também derrotará os nossos inimigos. Se for necessário agir no sobrenatural por um filho seu, certamente o Senhor agirá. Que o Deus que você sirva, que serve e que sempre vai servir, seja favorável com você. Não se esqueça de uma coisa: a Bíblia relata que Deus permitiu ele passar por isso para que ele se conhecesse. Quando ele falou para Deus: eu sou bonzinho, Deus, eu fiz tudo certo, Deus, olha como eu fui um homem perfeito na sua presença, meu amado, pode ter certeza que naquele momento Deus encontrou um homem sincero, um homem muito sincero que reconheceu: eu errei aqui, eu errei ali. Deus, eu estou entendendo porque essas coisas estão acontecendo. Eu preciso corrigir isso, eu preciso mudar aqui, porque eu quero viver. Eu quero viver, Senhor, eu quero viver. Diga para Deus hoje: eu quero que o meu casamento viva. Eu quero que o meu ministério viva. Eu quero que a minha família viva. Eu quero que o meu trabalho viva. Eu quero que a minha profissão viva. Eu quero viver, Senhor. Eu quero viver. Eu não posso fazer isso por você. Mas eu sei que Deus hoje, se Ele recuou o sol em favor de um homem, Ele pode fazer muito mais do que isso. Por Josué, Ele fez a terra parar. Porque se deteu o sol e a lua, a terra parou. Você imagina quantas condições aí astronômicas não foram envolvidas para que a terra parasse. E nessa história, ele recuou, ele fez o sol voltar para trás, dando a possibilidade de se viver 15 anos mais. O remédio ali era simples. Pega um emplasto de figo e coloca em cima da ferida.
E depois você pode subir para minha casa. Ou seja, venha falar comigo em adoração. Venha para o particular comigo, me reconhecer como seu Deus. E assim você saberá que sou eu que faço milagres na sua vida. Aleluia. Pediu prova? Pediu confirmação? Está aí. O teu Deus fará viver. Viver, não haverá morte. Se havia alguma coisa que estava deixando aquela situação enferma, Deus venceu ela. Hoje Deus vence por você. A prova foi dada por você estar aqui essa noite. Levante-se, vamos buscar a presença de Deus, nos maravilhando com a sua grandeza, com o seu poder. Essa é a história de um homem, mas é também a nossa história. Ela se aplica a nós. O Deus de ontem é o de hoje e será para sempre. O Deus que recuou o sol naquela época, naquele período, é o mesmo que está aqui hoje com você e estará amanhã aonde você estiver. É o Deus que derrotará os seus adversários e te colocará numa posição de honra para que reconheçam a mão favorável do seu Deus. Sabe o que significa? Deus vai te favorecer. Que mais profecia do que isso? Eu tomo posse para mim, porque Deus mandou dizer: eu vou te favorecer. Vai ser abençoado. Vai ser abençoado. Feche teus olhos um pouquinho. Quem precisa do favor de Deus aqui, levante a sua mão. Deixa o Espírito Santo ver, deixa os anjos do Senhor anotar aí o seu nome. Porque o Senhor está olhando para você e diz: Senhor, Ele precisa do seu favor, ela precisa do seu favor, ela precisa que a mão favorável do Senhor entre na sua casa, entre na sua família, porque estão morrendo, tem morte naquela casa, tem filho separado de pai, pai separado de filho, tem morte financeira, tem pessoas que estão morrendo, tem pessoas que estão morrendo, tem gente que está morrendo. Precisamos da sua mão favorável, Senhor. Favoreça o seu povo. Recua o sol se for necessário. São 10 graus. 10 graus numa escala de 360 graus é muito pouco. Você já parou para pensar? Quem estudou aqui desenho sabe o que é uma escala de 360 graus. E você inclinar só 10, mas que foi visto por muitas nações que viram com os olhos e diziam: o que é isso? O sol voltou para trás. Se espalhou essa notícia de que o Deus de Israel recua sol por um filho que Ele ama e que Ele tem interesse, que Ele não morra, que Ele mude seu coração, que Ele coloque a sua casa em ordem. Sabe quando Ele colocou a casa em ordem? Quando Ele virou o rosto para a parede e não falou com ninguém, só com Deus. Aquela hora Ele colocou a casa em ordem. Ele viu que estava fora do lugar e falou: vou consertar as coisas. Quer viver o sobrenatural? O sinal já foi dado. No cântico dele, no último versículo, ele disse assim: e eu falei para o Senhor: tem algum sinal que o Senhor possa me mostrar? Ser humano é um cara esquisito. Ele ainda reconheceu na música dele. Eu perguntei para Deus: tem algum sinal para o Senhor me dar? Ele disse isso. Você pediu um sinal para Deus? Você pediu um sinal para Deus? Você pediu uma confirmação de Deus? Você está levando ela hoje, em nome de Jesus. Amém? Isso aqui não é uma história. Isso aqui não é um livro escrito por um homem qualquer, uma pessoa qualquer que sonhou e que imaginou uma história e escreveu. Não, isso aqui é Bíblia, é Deus falando, é Deus se revelando no seu poder. Neste lugar hoje, pela minha fé, pela sua fé, na nossa atitude de fé, nós podemos abalar céus e terra neste lugar aqui hoje. Levante a sua voz aí, meu amado. Ele orou muitíssimo, chorou muitíssimo, rasgou muitíssimo o coração dele. Se abriu com Deus. Vem aqui.
aqui meus oficiais, vem aqui meus empregados. Não, foi com Deus. Foi com Deus a história. E ele viveu o sobrenatural. Aleluia, 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 aleluia. Vamos mover este lugar, meu amado. Tudo é possível que crê, tudo é possível que crê, tudo é possível que crê. Vamos, levante a sua voz. Não sou mais eu, agora é você. Aleluia, aleluia. Recua, Senhor, recua o sol se for necessário. E que todos te vejam na sua glória e no seu poder. Aleluia. Ore, ore, eu não posso mais orar por você, agora é você. Tu reinas no trono do céu, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás, teu reino não passará. O reino é do Senhor. Ó Santo Deus, Ezequias pensou que o reino era dele, mas o reino era de Deus. Esse é o problema dos homens. tu és muito mais do que Querer ter o governo da sua própria vida. Ó Santo Deus, quero um vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável. Rosto na parede. Rosto na parede, homem. Que eu Volta o rosto para ele. tu és Abre teu coração. fogo apaixonado. Reflete. Reflete. Todo meu amado, Se humilha. tu és meu. O problema de Ezequias chamava-se orgulho. Esse era o problema dele. Sempre O orgulho mata. O orgulho leva à morte. teu reino A humilhação, a humildade nos leva à vida. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quero um vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Fala para ele agora. Derramo Imagina aquele momento. Imagina aquela oração daquele homem. Imagina Deus ouvindo aquele clamor, aquela súplica que pode mover a mão de Deus. Imagina você nessa intimidade. Imagina você chorando para Ele, confessando para Ele sobre o teu coração, dizendo: Deus, eu quero melhorar, eu quero ser melhor, eu quero te servir, eu quero me humilhar perante ti, eu quero intimidade contigo, ó Deus. Imagina aquele momento. Olha para nós, ó Deus, neste lugar esta noite. Como um povo que te ama, como um povo que te busca, como um povo que sabe ouvir a sua voz, como um povo hoje que veio para ouvir a segunda profecia: eu aumentarei os teus anos, eu te acrescentarei 15 anos de vida, eu derrotarei os teus adversários que nunca mais te incomodarão, nunca mais, porque eu te amo. O Senhor disse para Ezequias: porque eu te amo, os teus adversários não mais te incomodarão. Deus, fico maravilhado. Só porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Ezequias, eu te amo. Então, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Eu te amo, Ezequias. Então, eu vou derrotar os teus adversários. Pela tua geração.
Porque eu amo a sua geração. Quando ele diz pelo meu amor, pelo amor do meu servo Davi, é pela tua geração. Está ouvindo? É pela tua geração que você vai viver. É pela tua geração. A tua vitória não vai parar aqui. Ela passará aos teus filhos e aos filhos dos seus filhos. Porque eu te amo. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Eu vou te falar pela última vez. Eu só quero ver a tua reação. Deus vai te abençoar porque Ele te ama. Entendeu? Pode aplaudir o Senhor. Ele ama a tua casa, Ele ama a sua família, Ele ama seus filhos, Ele ama seus netos, Ele ama seu marido, Ele ama sua esposa, Ele ama sua mãe, Ele ama seu pai, Ele ama sua sogra, Ele ama sua nora. Porque Ele ama, porque Ele ama. É por isso que Ele abençoou. Porque eu te amo. Não vai morrer porque eu te amo. Aleluia. Deus muda a história. Deus reverte a nossa história. Se for necessário, recua o sol. Amém? Leva-nos em paz. Livra-nos do mal. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em todos nós e na nossa casa. Que o Senhor resplandeça o seu rosto e nos dê a sua paz hoje e para sempre. Amém. Eu quero que você saia do seu lugar e dê um monte de abraço e fala para o seu irmão assim: sabe que Deus vai te abençoar? Porque Ele te ama. Amém? Que Deus te abençoe.